Hoje nós vamos ter mais uma mensagem da nova série do livro de Romanos, que nós estamos estudando. E antes de começar, eu queria só fazer uma oração, né? Vamos baixar nossas cabeças. Querido Deus, obrigado pelo dia de hoje, que a gente possa entender essa mensagem que o Senhor tem para nós, que possamos entendê-la para saber como lidar com tudo isso que nós vamos ouvir aqui, Senhor. Pedimos a Tua ajuda, pois o Senhor tem uma saída muito boa para isso tudo, Pai. Nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém. Semana passada, nós tivemos uma mensagem trazida pelo pastor Klaus, né, que foi o começo do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, que foi o capítulo 1, dos versos 1 até o 17. Hoje nós vamos ler do verso 18 em diante, do capítulo 1 ainda. E o título de hoje é A Má Notícia. Por que isso é a má notícia, hein? Bom, só para recapitular de forma bem sucinta, que a mensagem de Paulo nessa carta não se trata de uma miscelânea de conceitos morais e éticos, mas de conceitos para chamar dentre todas as nações um povo à obediência, que vem pela fé. Então, Paulo quer nos instruir de como nós podemos estar em ordem com Deus. Vamos então prosseguir com a leitura do capítulo 1, do verso 18. Vamos a partir do verso 18. Diz assim no 18: Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Vamos parar aqui por enquanto a leitura, só para a gente digerir um pouco essa parte aqui. Nesse trecho aqui, o apóstolo Paulo apresenta argumentos para mostrar para nós com exemplos bem específicos e claros de como a humanidade está degradada e se afastando de Deus. O dano que a queda, que o pecado causou no ser humano, não pode ser reparado com um curativo. O ferimento que essa queda produziu em nós até hoje está tão infeccionado, purulento e podre, que um remendo não vai funcionar. Nem uma cirurgia consegue recuperar. Nós precisamos morrer para ressuscitar. Francis Schaeffer disse, abre aspas, o homem está sob a ira de Deus e por isso precisa de salvação. Não precisamos de nenhum guia espiritual ou de um exemplo inspirador de algum mártir. Nós precisamos de um Salvador real, porque estamos sob a ira de Deus. Fecha aspas. No domingo passado, nós ouvimos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos nos lembrar disso, para não desanimarmos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Porque o texto que nós vamos ler ainda vai ficar mais pesado do que nós já lemos agora. E nesse texto, Paulo justamente quer demonstrar, com muitos argumentos, que nós somos sim culpados diante de Deus. Ele começa descrevendo que o mundo criado e a esplêndida ordem dos elementos deveriam nos induzir a glorificar a Deus. Deveriam. A gente vê o rei Davi, nos Salmos já disse, né? No Salmo 19:1, Davi já escreveu, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. John Stott destaca que a criação é uma manifestação visível do Deus invisível.
Se a gente olha a perfeição dos elementos todos que nos cercam, né, é impressionante. John Murray diz que Deus deixou suas impressões digitais espalhadas por toda a natureza criada, seja na terra ou nos céus. Esse universo que nós podemos contemplar, apenas uma parte, vamos dizer, apenas uma parte. Seja ele no macrocosmo, né? A gente olha com os telescópios, a gente consegue olhar planetas, a gente olha a Lua, planetas do sistema solar, estrelas, galáxias. A gente começa a descobrir cada vez mais coisas. Esse novo telescópio que lançaram aí, o Weber, ele descobriu aí muitas coisas a mais, gente, muitas galáxias. É impressionante a gente ver. Parece que tem tantas galáxias quanto a gente vê de estrelas. É impressionante. Agora, se a gente também entrar... E a gente não consegue enxergar tudo ainda, tá? Isso é só o que nós estamos vendo. E se a gente for agora para o microcosmo, se a gente pegar num microscópio e começar a olhar as células, como são perfeitas. Todos nós somos formados por células, muitas células. E a gente chega em moléculas, em átomos, e a cada dia os cientistas descobrem coisas novas. Eles ficam boquiabertos diante disso. Existe uma ordem e um equilíbrio no universo que é tão preciso que os cientistas não conseguem explicar o porquê. Isso nos dá muitas dicas. O universo, ele não gerou a si mesmo, ele foi criado. Alguns cientistas dizem que foi uma grande explosão. Alguns cientistas, eu digo isso com bastante cuidado, né? Uma grande explosão, o Big Bang. Dizem que toda a matéria, todos nós aqui, tudo que existe no universo estava bem no início, concentrado num único ponto, bem pequeno, e esse ponto explodiu. E se tornou tudo isso que nós conhecemos hoje em dia. Todos aqui já viram uma explosão, não viram? Seja em filme, seja ao vivo, todos aqui já devem ter visto pelo menos uma figura de uma explosão. Interessante que muitos cientistas questionam justamente essa explosão do Big Bang, porque todas as explosões que nós conhecemos causam apenas desordem. Não causam ordem. Então, por si só, uma explosão dificilmente vai poder colocar esse universo, essa ordem que nós conhecemos. Precisa ter algo a mais. E assim Paulo diz, nos versos 19 e 20 do texto, né, a gente pode subentender que nem tudo a gente conhece de Deus, mas aquilo que Deus quer que a gente conheça, Ele revelou. Ele deixou claro para nós vermos. E Ele decidiu, então, que nós pudéssemos conhecer, e Ele revelou isso para nós. Então, esses elementos que nós vemos deveriam sempre nos apontar para Ele. Por isso que ele diz no verso 20, de que ninguém vai poder apresentar uma desculpa de que não conhecia. Ninguém vai poder se excluir desse momento. No verso 21, Paulo ainda fala claramente que Deus pôs o conhecimento de si mesmo nas mentes dos homens. Ou seja, Deus tem demonstrado sua existência por meio das obras que Ele criou, a fim de levar os homens a verem aquilo que eles muitas vezes não querem ver, de que Deus existe. Mas, mesmo assim, a gente leu, as pessoas deixaram de glorificar a Deus. O Deus da Bíblia tem muitos atributos. Vamos só pegar alguns deles aqui, como, por exemplo, a eternidade dele, o poder, sabedoria, bondade, verdade, justiça e misericórdia. A eternidade de Deus se evidencia pelo fato de que Ele mantém todas as coisas em suas mãos e faz com que todas elas estejam em harmonia com Ele através dos tempos. A sua sabedoria é percebida no fato de que Ele dispôs todas as coisas em perfeita ordem. Sua bondade consiste em que não há nenhuma outra causa para que Ele criasse todas as coisas.
e nem existe qualquer outra razão que o induza a preservá-las, a não ser a sua bondade. Sua justiça se manifesta, ou ainda se manifestará, de modo como ele governa o mundo, visto que ele pune os culpados e defende os inocentes. Sua misericórdia consiste em que ele suporta a perversidade dos homens, com uma paciência sem igual, mas não quer dizer que não tenha um limite. Sua verdade consiste no fato de que ele é imutável, ele não muda. Porém, os homens têm deixado de reconhecer em Deus esses atributos, e assim estão tirando de Deus a glória que é devida a Ele. Portanto, por renunciarem à verdade sobre Deus, as pessoas se voltaram para a vaidade de seus próprios raciocínios. Eu lembro de ter aprendido há muito tempo atrás que a origem da palavra vaidade, ela tem a mesma raiz da palavra que é vapor. Eu achei isso interessante. Enfim. E esse processo, gente, de declínio que o ser humano passa, não vem da noite para o dia. A queda, sim, causou um estrago tremendo. E o ser humano continua seguindo esse caminho, ladeira abaixo. A gente não vai estragando mais ainda de uma hora para outra. É um processo de renúncia contínua da verdade de Deus, que vai tornando o nosso coração cada vez mais duro e insensível, e precipitando o ser humano no erro e na falsidade cada vez mais. Por isso que Paulo diz, no verso 22, tornaram-se loucos. E o relato de Paulo continua, para demonstrar como o ser humano pode afundar moralmente. Uma vez que os homens conceberam um Deus, com letra minúscula, D com Deus minúsculo, conforme os seus raciocínios, sua imaginação os levou a inventar um Deus fictício, um fantasma alegórico, como diz Calvino. Eles estão trocando a glória de Deus por algo que suas próprias mentes estão inventando. E Paulo não para por aqui. Ele continua falando sobre a tragédia do pecado e as consequências dessa estupidez. Vamos continuar a nossa leitura no verso 23 em diante. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas, segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes homens com homens e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Até aqui novamente. Por tudo que nós lemos até esse momento, nós podemos notar que Paulo não se constrange em discorrer sobre a ira de Deus. E ele não está preocupado em ferir os melindres de pessoas sensíveis. Deus está irado com a humanidade. Mas por quê? A resposta é porque ele não é indiferente ao pecado. A ira de Deus, gente, é uma expressão que indica o justo derramamento de desfavor divino sobre o pecador. É a definição do Hernandes Dias Lopes. A ira de Deus é uma expressão que indica o justo derramamento do desfavor divino sobre o pecador. A gente já ouviu falar, né? Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Odeia o pecado.
E a causa dessa ira, né, esse pecado, são a impiedade e a perversão humanas. A impiedade é a nossa rebelião contra Deus. E a perversão é a rebelião contra o próximo. Ou seja, o pecado do homem é primeiro contra Deus e depois contra o seu semelhante. E por causa dessa impiedade e perversão, os homens sufocam e abafam a verdade de Deus. Todo o nosso pecado, gente, é uma resistência deliberada de nossa própria vontade contra Deus. E com isso, Paulo também está dizendo implicitamente que o ateísmo é uma grande tolice. Ninguém nasce ateu. Na verdade, esse conhecimento de Deus é sufocado. O ateísmo não é uma questão intelectual, mas uma questão moral. Conforme nos diz Adolf Paul, é muito difícil, porém, excluir Deus do nosso raciocínio, por mais fácil que seja excluí-lo do nosso discurso. Por isso, queridos, o problema humano não é a ausência de Deus, mas a negação dele. A pessoa sabe que Deus existe, mas nega isso até sufocar esse conhecimento. Vocês devem lembrar que uma época circulou muito uma frase assim: uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade. Quer dizer, então, se eu negar que Deus existe e ficar repetindo isso para mim mesmo, ele vai deixar de existir? O que acontece, gente, se repetir muito uma mentira, a pessoa vai acabar acreditando na mentira. Mas ela jamais, jamais será uma verdade. Verdade é verdade, mentira é mentira. E da mesma forma, Paulo nos adverte aqui que o homem quer tirar Deus de seu caminho, quer banir Deus da sua vida, rejeitando-o conscientemente. E pior do que isso, uma mente sem Deus produz o quê? Uma vida de trevas, um obscurantismo moral e loucura. Warren Wiersbe diz que se o homem não adorar o Deus verdadeiro, ele irá adorar um Deus falso. Por quê? Porque não existe isso de não adorar Deus nenhum. Não existe terreno neutro nesse campo, gente. Não existe terreno neutro. A mente humana nunca é um vácuo religioso. Se houver ausência do que é verdadeiro, haverá a presença do que é falso. Vocês lembram daquela historinha lá do muro? As pessoas pensam assim, está em cima do muro. Né? Aí os anjos estão de um lado e os demônios do outro. A pessoa está em cima do muro ali. Os anjos falando, desce daqui, desce do muro, vem para o nosso lado, vem para o nosso lado. E os demônios ali quietos, falando nada. Aí alguém pode perguntar, poxa, mas por que os demônios não estão falando nada para o homem ali, para descer para o lado deles? Aí perguntaram ao demônio, por que vocês não estão chamando o homem? O demônio disse, o muro é nosso. Né? Então não tem terreno neutro, gente. Se a gente não estiver preenchendo a mente com Deus, nós vamos preencher a mente com algo falso. Sempre. Então, é isso que Paulo está nos alertando aqui. E isso quer dizer que é idolatria. Nós vamos estar com um ídolo. E o ídolo, do ídolo para a imoralidade é só um passo. John Stott disse, abre aspas, a história do mundo confirma que a tendência da idolatria é acabar em imoralidade. E uma falsa imagem de Deus leva a um falso conceito de sexo. Paulo menciona no texto que nós acabamos de ler por 3 vezes, nos versos 24, 26 e 28, que Deus os entregou. Isso é muito triste, quando Deus entrega. Né? E Paulo então derrama diante de nós essas práticas, e ainda vamos ler mais algumas. E ele destacou 3 pecados que eram muito conhecidos naquela época, no mundo antigo, e que as religiões pagãs promoviam
ativamente, que eram o lesbianismo, o homossexualismo e uma disposição mental reprovável, que tem uma lista de 21 itens que nós vamos ler já já. Mas antes disso, eu queria só abrir um parênteses aqui em relação a essa questão de lesbianismo, homossexualismo, que na nossa sociedade atual são tão defendidos por tantas pessoas. Como podemos notar, essas práticas já eram conhecidas na época de Paulo. E o que eu quero enfatizar aqui é justamente que se trata da prática. Pelo que eu consegui entender dos estudos que eu fiz, a Bíblia não fala nada sobre tendência ou orientação homossexual. Isso é uma discussão dos nossos tempos. Na época que Paulo escreveu isso, não se falava disso, só se falava da prática. E com isso, a gente pode encerrar as discussões sobre se uma pessoa nasce ou não com uma genética orientada sexualmente para um lado ou para outro. Isso, na verdade, não tem importância. O importante, nesse caso, é o que eu faço com essa tendência. A pessoa vai se abster, e talvez não sem uma intensa luta, ou ela vai se entregar à prática. Vamos lembrar que Paulo falou que a prática é errada. Da mesma forma que pessoas podem ter essa tendência, podem ter outras tendências, mas que não são colocadas em prática. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Por exemplo, se eu tenho tendência de ser alcoólatra, mas amigos, grupos de pessoas, a igreja, me ajuda a não seguir esse vício, eu posso conseguir vencer esse vício e viver uma vida digna. Porque a vida de um alcoólatra muitas vezes acaba de uma forma terrível. A gente sabe como é triste. Tantos vícios que existem, né? Então a pessoa, eu estou só dando um exemplo, mas existem muitos outros exemplos, né? A gente pode ser viciado em muitas coisas diferentes e pode querer ter tendência a fazer muitas coisas diferentes. Então, é isso que eu quero deixar aqui bem claro. Cada um de nós tem tendências a diversos pecados. E são diferentes entre nós. E que nós, como comunidade de Cristo, como corpo de Cristo, possamos entender que um pecado em que uma pessoa cai com muita facilidade, uma outra pessoa não cai. E para que serve isso? Para que esse irmão ou essa irmã que é forte naquilo, deboche da pessoa? De forma nenhuma. Esse irmão ou irmã que é forte numa área pode ajudar um irmão ou irmã que é fraco. Vocês entendem onde eu quero chegar? A minha oração é que quando você souber de um pecado, de um irmão ou de uma irmã, não saia fofocando para os outros, mas tenha sensibilidade para amar esse irmão ou essa irmã e possa orar por essa pessoa. E se o Espírito Santo te der a oportunidade para ajudar essa pessoa de uma forma mais concreta, para restaurar esse irmão ou essa irmã à sua plenitude, como pessoa criada e amada por Deus, esteja atento para cumprir o chamado, assim como Jesus disse em João 13:35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E só para reforçar, esse amor de um pelos outros não é passar a mão na cabeça do pecado, ignorando o pecado, como se ele não existisse. Não é isso. Mas fazer o melhor para ajudar essa pessoa a afastar essa pessoa do pecado e restaurá-la à comunhão com Deus e com os irmãos. Eu fecho aqui agora esse parênteses. Vamos voltar agora à lista de Paulo. Paulo ainda cita 21 itens de uma disposição mental reprovável, nos versos 29 a 32. Vamos ler então do 29 até o 32. São apenas 3 versículos, 4 versículos, né? Tão cheios de informação. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade,
ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. É uma lista bem sombria, né? 4 versículos muito fortes. Hernandes Dias Lopes descreve cada um desses itens aqui para nos ajudar a entender isso um pouco melhor. Cheios de injustiça significa roubar tanto os homens como a Deus em seus direitos. Cheios de maldade ou malícia, algumas versões da Bíblia trazem. Trata-se de uma maldade sedutora que procura arrastar os outros para essa maldade. Cheios de ganância é um amor insaciável às possessões e aos prazeres ilícitos. Cheios de depravação é quando a pessoa está desprovida do bem e tem inclinação para fazer o pior. Cheios de inveja é o terrível sentimento de se sentir desconfortável com o sucesso do outro, não só desejando o que lhe pertence, mas alegrando-se com suas tragédias. Cheios de homicídio é o desejo de ferir o outro ao ponto de tirar-lhe a vida. Cheios de rivalidade é quando a pessoa que é dominada pela inveja se torna facciosa e briguenta. Cheios de engano é quando a pessoa não age de forma reta, usando sempre métodos tortuosos e clandestinos para tirar alguma vantagem. Cheios de malícia ou malignidade é a pessoa que sempre pressupõe o pior e vê somente o lado mais sombrio das coisas. Bisbilhoteiros ou difamadores representam as pessoas que murmuram suas histórias maliciosas de ouvido a ouvido. E nós estamos chegando apenas na metade da lista. Caluniadores são pessoas que proclamam publicamente suas infâmias ou baixezas. Inimigos de Deus ou aborrecidos de Deus retratam as pessoas que odeiam a Deus, pois ele é um estorvo para o seu caminho de pecado. Insolente é a pessoa altiva e soberba que encontra prazer em prejudicar o próximo. Arrogante, ou soberbo em algumas versões, é a pessoa cheia de si mesma, que despreza os outros e tem prazer em rebaixar e humilhar os outros. Presunçosos são as pessoas que pensam em si mesmas além do que deveriam e do que convém, e que se exaltam a si mesmas além da medida. Inventam maneiras de praticar o mal. São pessoas que buscam novas formas de pecar, sempre buscando novos vícios ou novas emoções em alguma forma diferente de transgressão. Desobedientes aos pais. São filhos rebeldes e irreverentes. Falta-lhes dar o devido respeito aos pais. Insensatos. São pessoas incapazes de aprender as lições da experiência. Não enxergam ou não querem enxergar onde estão errando para mudar de rumo. Desleais ou pérfidos em algumas versões. Não são pessoas confiáveis, são desonestos. Na minha época chamavam de traíras. Sem amor pela família ou sem afeição natural, em algumas versões. É a falta de amor e de afeto pelos pais ou pelos filhos ou entre irmãos de sangue. A prática abusiva de abortos atualmente aponta a gravidade desse pecado. Implacáveis ou sem misericórdia em outras versões. São pessoas que ferem e matam os outros sem compaixão, seja em atos ou em palavras. E aqui termina essa lista que Paulo colocou. Você se identificou com algum desses pecados? Eu estava pensando aqui, eu pensei, olha, eu me identifico hora com um, hora com outro, eu transito às vezes entre esses pecados. Mas
quando eu percebo, eu vejo que eu não quero agir assim. Eu não quero andar dessa forma. Então, para a gente concluir a mensagem de hoje, depois de falar toda essa lista de pecados, como se não bastasse, Paulo ainda conclui de uma forma mais chocante ainda, que essas pessoas sabem que estão agindo errado. Elas sufocam a verdade, abafam a voz da consciência, desligam as sirenes de alarme que estão tocando na alma. E no íntimo, elas sabem que essas práticas são um ato de rebeldia contra Deus e passíveis de morte. E o nível mais baixo da degradação moral de uma sociedade não é quando ela não somente pratica esse mal, mas ainda incentiva e aplaude aqueles que assim agem. Infelizmente, nós vemos muitos exemplos disso no mundo de hoje. A gente percebe como a palavra de Deus é atual. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a vencermos e não cairmos nesses pecados, não vivermos nesses pecados. Essa mensagem de hoje, gente, como vocês puderam ver, realmente foi a má notícia da degradação que o pecado trouxe para nós. Isso pode nos entristecer, sim, e deve nos entristecer, porque Deus não quer o pecado. Mas vamos erguer as nossas cabeças, porque na próxima semana nós deveremos ouvir o contraponto dessa mensagem, que é a boa notícia. Vamos ouvi-la. Venham no próximo domingo. Amém? Vamos orar então ainda. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor permite que a gente tenha acesso a essas palavras todas duras que nós vimos hoje, que o Senhor permitiu que Paulo escrevesse e nós ainda hoje estamos lendo. Mas que a gente vê que nós nos afastamos da Tua mensagem, nós nos afastamos da Tua vontade e nós teimamos em não querer ouvir Tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos nos Teus caminhos, pois o Senhor tem uma saída para nós. Mesmo o pior pecado desses aqui, Senhor, tem uma saída. E nós queremos Te agradecer por isso. Muito obrigado. Que a gente possa também ouvir na próxima semana, Senhor, essa boa notícia daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.